Imagens e sequência do plenário do STF. Microfones, poltronas dos ministros e do público. Brasão da República dourado. No centro, grandes julgamentos do STF. Apresentador, Cristiano Oliveira. Olá, tudo bem? Meninos e meninas em situação de rua podem ser recolhidos pelo Estado? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, promulgado em 1990, é garantido o direito à liberdade. Mas isso foi questionado aqui no Supremo Tribunal Federal em uma ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido Social Liberal, o PSL. No programa de hoje vamos mostrar como foi o julgamento da ADI 3446, que questionou, entre outras regras do ECA, o recolhimento dessas crianças e adolescentes. Mas antes de entrarmos no julgamento, vamos entender o que diz o Estatuto. O Estatuto assegura a liberdade da criança circular Ulisses Borges, como qualquer doutor pessoa. em Sociologia. O fato dela estar na rua não é motivo absolutamente para apreensão. Agora, se ela for flagrada cometendo algum delito ou algo assim, ela pode ser responsabilizada dentro das condições que o próprio Estatuto prevê para a criança e para o adolescente. O julgamento começou no dia 7 de agosto de 2019. Após abrir a sessão, o ministro Dias Toffoli passou os trabalhos para o ministro Luiz Fux. Ministro Gilmar Mendes, da relatoria de Vossa Excelência, apregou para julgamento, com várias sustentações orais, Ministro Dias Toffoli, a ação presidente do direta de STF. inconstitucionalidade 3.446, na qual é requerente o Partido Social Liberal, PSL, interessado, presidente da República, Congresso Nacional, e há vários amici curiae inscritos. Ministro folheia papel. Admitidos no feito e vários deles também inscritos para a manifestação oral. Inicialmente, passo a palavra a Vossa Excelência para o seu relatório. Eu pediria ao ministro Luiz Fux, se pudesse assumir a presidência. O ministro Gilmar Mendes deu início ao julgamento com a leitura do relatório. O Partido Social Liberal propôs ação direta de inconstitucionalidade impugnando dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16.1, artigo 105, 122, 2, incisos 2 e 3, 136, primeiro, e 138 e 230 da Lei 8.069. Sustenta que o artigo 16.1, que consagra o direito de ir e vir da criança e do adolescente, e o correspondente artigo 230, que tipifica criminalmente a apreensão de menor fora das hipóteses de flagrante ou de cumprimento de mandado de apreensão, violam o devido processo legal e a proteção judicial integral. Alega que as crianças carentes, ainda que integrantes deste quadro dantesco e desumano, não mais poderão ser recolhidas, pois adquiriram o direito de permanecer na sarjeta, o que seria desproporcional e violador do direito à proteção. Aduz que o artigo 105, que combina medidas protetivas como sanção ao ato infracional praticado por criança, e os artigos 136 e 138, que tratam do atendimento da criança infratora por conselho tutelar, violam a inafastabilidade da jurisdição. Afirma que as crianças praticam sucessivos atos infracionais graves e, em consequência, são apreendidas e encaminhadas dezenas de vezes aos conselhos tutelares, não existindo resposta adequada às infrações. O advogado do PSL abriu as sustentações orais. Permitir que esses menores, ou essas crianças ou adolescentes, Vladimir Sérgio Reale, advogado do PSL. Onde vão ficar, onde querem ficar, o resultado não poderia ser outro. A violência, inclusive praticadas por eles, acabou crescendo de forma exponencial. Então, nesse ponto, já dizia exatamente também o outro menorista, Liborne Siqueira. Em 1975, tínhamos 25 milhões de carentes e abandonados. Hoje chegamos aos 38 milhões em 93, com acréscimo por ano, que dizia a quem interessa. Então, quando os antigos magistrados editavam seus atos normativos, permitindo que houvesse exatamente a possibilidade de que esses menores perambulantes fossem removidos para os órgãos adequados, isso era algo absolutamente preventivo, era algo no interesse de proteção. Não deixaram que cada um decidisse, com 5, 10 anos, 15, ficar nas ruas. E isso que continua acontecendo e muito mais ainda. Portanto, a realidade que se tem, eu nem vou usar os argumentos constitucionais que foram utilizados na peça, para mostrar realmente essa questão factual.
Quer dizer, deixar para que ele se autogoverne, fique onde quer, não poderia dar certo. Poderia dar certo. Mas os magistrados é que tinham o poder realmente de editar norma, e não os agentes de segurança, desponte sua, fazer o recolhimento à torta e à direita. Seguiam normas os magistrados. Portanto, o que nós estamos sustentando, sobretudo, é exatamente essa preocupação de que cada vez a questão se agrava mais. Foram admitidos vários amigos da corte no processo. Muitos debates contam com a presença de pessoas, entidades e órgãos com interesse direto no questionamento que trazem subsídios e diferentes pontos de vista. No caso da ADI 3446, representantes de várias entidades ligadas à defesa da criança e do adolescente subiram à tribuna para contrapor os argumentos da ação. A ação parte de um pressuposto equivocado. Guilherme Amorim. De que a criança ou adolescente que está em situação de rua constitui uma ameaça à sociedade. A aplicação de medidas puramente repressivas, conforme sustentado pelos autores, Mariana Santiago resultaria na Santos. perseguição e criminalização de crianças e adolescentes notadamente carentes, sem de qualquer modo garantir a proteção e a promoção de seus direitos. O direito à liberdade previsto no ECA Thaís de Nascimento ir, vir, Dantas, estar, Instituto está Alana. plenamente alinhado ao direito de liberdade previsto na Constituição e também à regra constitucional da prioridade absoluta, dado que a partir do momento que se reconhecem crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, essa liberdade somente pode ser restringida em favor do seu melhor interesse e nos casos legalmente previstos. A recriação da prisão para... Marcelo Lucena Diniz, Defensoria Pública do Estado do Paraná. Como suposto instrumento de proteção para crianças e adolescentes, torna a confusão patente entre política de proteção e política de responsabilização. Busca-se utilizar aqui o instrumental de um para sanar problemas que surgem na outra seara. Não nos parece haver qualquer plausibilidade nesta ação direta de inconstitucionalidade, que, como disse, é sim uma tentativa de saneamento social. E fico feliz, novamente, que isso tenha vindo dessa Suprema Corte por conta da tradição secular de proteção de crianças e adolescentes. Nem sequer temos aonde Rafael Minerati, colocar Núcleo tais crianças Especializado e de tais Infância e adolescentes. Juventude. Vejam, portanto, senhores ministros, pelas situações trazidas que as ameaças aos direitos das crianças e adolescentes não cessam e de tempos em tempos reaparecem, seja por meio de restrição de liberdade ou ampliação de casos de internação. Daí a necessidade e a oportunidade dessa Suprema Corte, ministro Celso, colocar um ponto final, uma pá de cal nesses ataques e garantir de uma vez por todas a adequada proteção a essas pessoas que estão entre as mais vulneráveis da nossa sociedade. Em seguida, vamos ouvir a sustentação da Procuradora-Geral da República e da Advogada da União, que se manifestaram pela constitucionalidade das normas do Estatuto questionadas na ação. O artigo 6º da lei Isadora dispõe que, Cartacho, em sua advogada da União, levassem em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e peço destaque, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. É essa condição peculiar que faz a lei prever medidas de proteção e não de punição, aplicáveis sempre que os direitos das crianças e dos adolescentes forem ameaçados ou violados, inclusive por sua própria conduta das próprias crianças ou adolescentes. E é nessa perspectiva, portanto, que devem ser analisados os dispositivos impugnados na ação direta. O Estatuto, no seu artigo 15, Raquel Dodge, diz Procuradora-Geral da República, que a criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O Estatuto, portanto, aprofunda o texto constitucional, tornando mais clara a condição com que crianças e adolescentes serão tratadas no âmbito brasileiro, nas cortes, por juízes, defensores, Ministério Público, policiais civis e militares, todo o corpo de segurança pública no país. Serão tratados como sujeitos de direitos, sujeitos portadores do direito à liberdade. Depois das sustentações orais, a sessão foi suspensa e retomada no dia seguinte. É o que vamos ver no próximo bloco. O Grandes Julgamentos volta já. Vinheta: Grandes Julgamentos do STF.
Vinheta: Grandes Julgamentos do STF. Apresentador: Cristiano Oliveira. Estamos de volta com Grandes Julgamentos. No programa de hoje, você acompanha a análise de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSL. O partido questiona regras do Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbem o recolhimento de menores em situação de rua, sem ordem judicial ou sem flagrante. A sessão foi retomada no dia 8 de agosto de 2019, com os votos dos ministros. O primeiro a votar foi o relator da ADI 3446, ministro Gilmar Mendes. Para ele, os casos de internação já são compreendidos pela lei. Note-se que infrações violentas podem, desde logo, corresponder à internação, inciso 1º. Ou seja, o objetivo da prevenção é especialmente resguardado nos casos em que a integridade física das vítimas é posta em risco. Fora isso, a lei evita ao máximo conferir ao magistrado o poder de aplicar a internação. Tem-se aí uma opção perfeitamente proporcional do legislador em razão do caráter estigmatizante e traumatizante da internação de uma pessoa em desenvolvimento. Isso sem falar na precária situação das entidades de acolhida. A referida opção legislativa encontra-se de acordo com as normas constitucionais e internacionais, que impõem a utilização das medidas de internação como última ratio, último recurso, privilegiando os princípios da excepcionalidade, brevidade e proporcionalidade das medidas restritivas da liberdade. Ao concluir o voto, o ministro Gilmar Mendes sugeriu o encaminhamento da decisão do STF ao Conselho Nacional de Justiça para que possam ser ampliadas as ações de promoção de políticas de proteção à criança e ao adolescente e também de monitoramento do cumprimento das medidas socioeducativas. Eu estou Gilmar Mendes, ministro do totalmente improcedentes os pedidos formulados nesta ação. Presidente, antes de concluir o presente voto, considero oportuno ressaltar que talvez uma melhor estruturação do sistema de proteção à criança e ao adolescente dependa da cooperação dos múltiplos órgãos imbuídos dessa supervisão. No âmbito do Poder Judiciário, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ-DMF mantém o exitoso programa Justiça ao Jovem, lançado em 2010, com o objetivo de realizar uma radiografia nacional a respeito da forma como vem sendo executada a medida socioeducativa de internação. Nos anos de 2010 e 2012, o CNJ produziu relatórios examinando a situação de cada unidade federativa quanto à internação de menores infratores. Contudo, apesar dos louváveis esforços do DMF, no programa ainda são escassas as informações acerca da efetividade das medidas socioeducativas diversas da internação. Assim, a título de contribuição propositiva do presente voto, permito sugerir o encaminhamento da decisão deste tribunal, eventualmente se confirmada a minha posição, ao CNJ, a fim de que este órgão amplie suas ações na promoção de políticas periódicas de monitoramento do cumprimento das medidas socioeducativas previstas também no artigo 112 da Lei 8.069. É como voto. O ministro Ricardo Lewandowski votou na sequência acompanhando o relator. Eu talvez tenha que me retirar antecipadamente em virtude de viagem. Eu queria antecipar meu voto singelissimamente, dizendo que acompanho o brilhante voto do ministro Gilmar Mendes, trago um pronunciamento bastante alentado que eu juntarei aos autos. O ministro Alexandre de Moraes também acompanhou o relator. Para ele, declarar a inconstitucionalidade dos artigos do Estatuto poderia abrir um perigoso precedente. Ao se declarar inconstitucional, se permitiria também amanhã a declaração de inconstitucionalidade do que separa, ao permitir hoje, o que separa a criança, adolescente, uma legítima opção do legislador, o que restaria para se proibir também o que separa criança e adolescente do maior de idade. Isso é uma legítima opção. Assim como legítima opção foi, e nada de inconstitucional há, ao prever que, no caso dos adolescentes, agora, a reiteração de condutas praticadas sem violência ou grave ameaça, somente ela permite a internação.
Isso é um critério razoável, um critério que o legislador tem discricionariedade, da mesma forma que o legislador, no campo de vista penal, tem a discricionariedade para estabelecer o quantum da pena, o regime aberto, semiaberto, fechado, se a pena é restritiva de direito, se a pena é privativa, é de liberdade, e o fez, ao meu ver, com acerto. O fez com acerto para se evitar que um primeiro ato infracional sem violência ou grave ameaça já levasse à internação. Então, presidente, com essas rápidas considerações, acompanho integralmente o eminente ministro Gilmar Mendes, declarando que os artigos são constitucionais e, consequentemente, improcedente a ação. Vamos agora acompanhar o ministro Edson Fachin, que, em voto rápido, acompanhou integralmente o relator, ministro Gilmar Mendes. O voto de Sua Excelência, a conclusão, vai em contra a declaração de voto que irei juntar, por isso acompanho integralmente Sua Excelência o relator. Neste bloco, mostramos os votos do relator, ministro Gilmar Mendes, e dos ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. No próximo bloco, mostraremos o restante dos votos. Eu aguardo você. Vinheta: Grandes julgamentos do STF. Vinheta: Grandes julgamentos do STF. Apresentador Cristiano Oliveira. O Grandes Julgamentos está de volta. No programa de hoje, mostramos como foi o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3446, que questiona regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até agora, mostramos 4 votos, todos pela improcedência da ADI. O voto que mostraremos agora é do ministro Roberto Barroso. Ele acompanhou o relator e fez questão de ressaltar a importância da educação. A verdade é que nós temos algumas dezenas de milhares de crianças em abrigos, crianças que foram abandonadas, num número em torno de 50 mil, mas nós temos, por dados da Unicef, o relator mencionou alguns deles, que 6 em cada 10 crianças no Brasil se encontram em situação de algum grau de precariedade. Portanto, o país está falhando na sua obrigação com as novas gerações. Eu penso que não é recrudescer o sentido punitivo da legislação com prisões para averiguação e outras distorções que tradicionalmente se praticavam, que poderá contribuir para esse problema. Eu acho que para esse problema existe uma solução que não é simples, mas ela é definitiva, que é um compromisso com a educação no primeiro momento da vida. Esta é a fórmula da verdadeira Revolução Brasileira. E para enfrentar de maneira estrutural e profunda a questão das crianças e dos menores abandonados e da delinquência infanto-juvenil, esta é a solução. Escola em tempo integral, desde a primeira idade, sobretudo para as crianças que não terão condições de receber esses valores e fatores relevantes em casa. Portanto, presidente, também eu estou aqui julgando improcedente o pedido. Vamos ouvir agora o voto da ministra Rosa Weber, que ressaltou a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA há de ser visto com olhos até de gratidão, porque, de fato, ele vocalizou a proteção integral à criança e ao adolescente assegurada pela nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 227. Eu cumprimento em especial o ministro Gilmar Mendes pelo voto primoroso e sensível, como acabou de ser dito, em que enfrentou todos os questionamentos que se fizeram aos 5 ou 6 dispositivos acoimados de inconstitucional.
de inconstitucionais. Com o devido respeito às compreensões contrárias, eu entendo que estes dispositivos, eles guardam absoluta consonância com o espírito, com os valores, com os princípios consagrados na nossa lei fundamental. Nessa linha, nas enormes dificuldades que enfrentamos no Brasil, com gravíssimos reflexos na segurança, né? Tema que nos diz a todos de muito perto, eu limito-me aqui, presidente, a subscrever na íntegra os fundamentos do eminente relator e julgo improcedente esta ação de controle abstrato. O ministro Luiz Fux também acompanhou o relator e falou sobre a importância da liberdade. O objetivo era exatamente proteger essas crianças. Mas a lei que visa a proteção, ela nem pode incidir na proibição do retrocesso e nem pode incidir na proibição do excesso. Então, aqui, efetivamente, o que se pretende é uma limitação da liberdade das crianças, uma averiguação completamente desrespeitosa ao devido processo legal e uma impugnação, a possibilidade do Conselho Tutelar impor medidas tendo em vista que ele não é uma esfera jurisdicional estrito sensu. Quem quer que leia o objeto da ação vai verificar como é que se pode pretender declarar inconstitucional um conjunto de artigos que velam por direitos fundamentais. Senhor presidente, liberdade talvez seja um dos mais importantes direitos fundamentais, porque para se ter uma vida digna é preciso ter liberdade. Para se ter liberdade de pensamento, opinião, crença, é preciso ter liberdade. E a própria liberdade da criança, ela não se adstringe a uma proteção genérica dos direitos fundamentais no artigo 5º. Há um artigo próprio, que é o artigo 227, que impõe que é dever da sociedade do Estado assegurar à criança e ao adolescente o direito à liberdade, a uma convivência comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração de violência, crueldade e opressão. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele apresenta medidas socioeducativas, são ponderadas em razão de determinados atos, e medidas repressivas, que são as medidas protetivas. Então, o voto do ministro Gilmar Mendes não deixou pedra sobre pedra, quer dizer, o conjunto normativo ele é completo em termos de proteção do menor. O ministro Marco Aurélio votou na sequência. Como voto o ministro Marco Aurélio? Acompanho o relator, ministro Gilmar Mendes, no voto proferido. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Como voto o ministro Celso de Mello? E esse movimento em prol da criança e do adolescente que fez instaurar um inegável processo de transformação de nossas instituições jurídico-sociais, buscou, na perspectiva concreta de seus grandes objetivos, estabelecer um novo paradigma, caracterizado pelo reconhecimento e pela afirmação em favor desse grupo vulnerável da posse de direitos básicos, fundados na essencial necessidade de dispensar proteção integral às crianças e aos adolescentes. O Partido Social Liberal, ao deduzir a pretensão de inconstitucionalidade, na verdade, formulou, segundo penso, uma postulação, ela própria, manifestamente inconstitucional, porque as normas legais fundadas no Estatuto da Criança e do Adolescente são normas plenamente compatíveis com o que se contém no Estatuto Fundamental da República, notadamente em seu artigo 227, que dá positividade no seu mais elevado grau, pois se trata de uma cláusula constitucional, ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Por isso, senhor presidente, eu também acompanho integralmente o brilhantíssimo voto
proferido pelo eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes. O ministro Dias Toffoli também foi rápido em seu voto e proclamou o resultado do julgamento da ADI 3446. Eu também acompanho o eminente relator e proclamo que, por unanimidade, foi julgada improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. Ulisses Borges, doutor em Sociologia. Ela remete a um debate maior, que é o próprio papel do Estado no século XXI. E essa questão do menor, ela também não precisa ficar atrelada somente ao Estado. As famílias, as instituições religiosas também são responsáveis por essa questão. E ninguém quer ver uma criança na rua. Agora, os meios para se fazer isso que são discutíveis. Né? E realmente, uma higienização pura e simplesmente, nós vamos levar essas crianças para onde? Se não tem escola, porque se tivesse escola, ela estava na escola, ela não estava na rua. Se não tem creche, então nós precisamos ter aparelhos do Estado, equipamentos do Estado que possam acolher essas crianças e proporcionar a elas uma educação saudável. E todo mundo sabe que a educação é o caminho de emancipação em qualquer sociedade. E assim a gente encerra mais um Grandes Julgamentos. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Você também pode acompanhar a nossa programação na internet, tvjustiça.jus.br, ou no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Obrigado pela companhia e até a próxima. Créditos finais. Direção: Betânia Vitor Veiga e Thiago Oliveira. Produção: Joyce Pires. Cabelo e maquiagem: Kellen Matheus. Figurino: Thalita Oliveira. Apresentação: Cristiano Oliveira. Edição de texto: Flávia Metzger. Cinegrafia: Luiz Guilherme Lázaro Filho. Assistência técnica: Kleber Leite e Carlos Ferreira. Iluminação: Luiz Moura e Ítalo Cândido. Operação de áudio: Jair Júnior e Sidney Almeida. Edição de pós-produção: Darcio Araújo. Videografismo: Lucas Matias. Núcleo de programação: Rosa Wagen. Núcleo técnico: Fábio Guess. Núcleo de produção de programas: Soraya Fonseca. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social: STF. Realização: TV Justiça 2019. Audiodescrição: Visuáudio. Narração e roteiro: Ana Luísa De Franco.